E agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mundo bipolar, né? A Guerra Fria, essa bipolaridade que vocês tanto gostam de falar em sala de aula, né? Vamos lá fazer um pequeno resumo sobre a Guerra Fria, o mundo bipolar. O fim da Segunda Guerra Mundial, com o fim, dois países saíram como as maiores potências mundiais. O primeiro, Estados Unidos da América, capitalista, e o segundo, União das Repúblicas Socialistas, ou seja, com ideais completamente opostos, acirrando ainda mais a rivalidade entre os dois países. Foi um período de disputa hegemônica, né? Essa chamada disputa hegemônica surgiu na Guerra Fria. Esse período teve esse nome por ter acontecido apenas no campo ideológico. Ela não foi uma guerra como as outras que a gente já está acostumado a ver, com armas, tanques, invasões de países, derramamento de sangue. Não, foi uma guerra ideológica, certo? Esse período de disputa hegemônica teve esse nome por ter acontecido, como eu falei, apenas no campo ideológico, não chegando a haver uma declaração oficial de guerra entre esses blocos capitalista e socialista. Como a gente está fazendo um resumo, vamos falar do que realmente significava a Guerra Fria. Era uma corrida armamentista, espacial e as ajudas econômicas que esses países tiveram. Entre as décadas de 1950 a 1960, período denominado de corrida armamentista, no qual soviéticos e norte-americanos disputavam qual dos dois países sairiam na frente no que diz respeito a tecnologias militares e bélicas. Para quem não sabe, bélicas refere-se a material de guerra. Foi então na tentativa de mostrar sua força que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas levou o primeiro homem, Yuri Gagarin, ao espaço. Tá aí a corrida espacial. Em resposta, os norte-americanos enviaram Neil Armstrong à Lua. Isso demonstrava claramente a tentativa de mostrar a superioridade entre as duas ideologias. Nesse momento também houve a criação, em 1947, do Plano Marshall pelos Estados Unidos. Era um plano para ajudar os países capitalistas a se reerguerem no pós-Segunda Guerra Mundial. Com o mesmo objetivo, mas do lado oposto, do lado socialista, foi criado em 1949 o Comecon, garantindo auxílio mútuo entre os países socialistas. Nesse meio, nós tivemos a guerra do Vietnã e da Coreia. Apesar de não haver o conflito direto entre os países, em algum momento eles investiram em conflitos em outros locais, como na Coreia e no Vietnã. A Guerra da Coreia ocorreu entre os anos de 1951 e 1953. Devido a pressões para que o país adotasse o socialismo em todo o seu território. Devido à falta de um vencedor sólido, nesse momento os Estados Unidos entraram na disputa e teve início a guerra. Os países decidiram entrar num acordo de divisão da Coreia. A Coreia do Norte ficou sob influência soviética e já a do Sul sob o domínio norte-americano. A divisão pelo paralelo 38. Já entre os anos de 1959 a 1975 ocorreu a Guerra do Vietnã, na qual soldados de ambas as potências se envolveram diretamente. Devido ao grande conhecimento do território pelos soldados vietcongues, a resistência contra os norte-americanos foi imensa e as mortes catastróficas. Esse foi o primeiro conflito em que os Estados Unidos saíram derrotados, tendo que deixar o território que se tornou socialista. Caça às bruxas, cortina de ferro e o muro de Berlim. O macartismo, também conhecida como caça às bruxas, foi a perseguição desmedida de socialistas em território norte-americano.
Essa foi mais uma das comprovações de que as disputas entre as potências estavam cada vez mais acirradas, causando então o temor de uma terceira guerra mundial. Foi no ano de 1946 que o primeiro-ministro britânico Winston Churchill usou o termo cortina de ferro, que seria uma espécie de barreira imaginária que separaria relações da Europa capitalista e Europa socialista, marcando ainda mais a divisão bipolar. Bipolaridade refere-se a dois: capitalismo, socialismo, Estados Unidos, União Soviética, divisão das Coreias, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Muro de Berlim, a chamada cortina de ferro, né, que foi essa divisão da Europa entre Europa capitalista e Europa socialista. Quanto ao Muro de Berlim, ele foi o símbolo da Guerra Fria, né, que dividia Berlim Ocidental capitalista de Berlim Oriental socialista. Sua queda em 1989 foi considerada por alguns o marco do fim da Guerra Fria. Para outros, o fim foi em 1991, com o fim, né, a separação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.